Põe a mão sobre o teu coração para ouvir a palavra nesta hora e diga: Senhor, preparado está o meu coração para ouvir a tua palavra. Amém? Aplauda Jesus pela vida missionária, Glorinha. Aleluia. Pai do Senhor, meus irmãos. Gente, estou feliz demais pelo privilégio que o Senhor tem nos concedido de podermos estar na sua casa, na sua presença, e nessa manhã de consagração, poder estar nessa igreja que eu muito amo. Uma igreja onde eu sempre me separo para poder buscar o Senhor. Amo a vida da nossa pastora Sandra, essa mulher de Deus, que eu acompanho anos e anos, até antes mesmo dela me conhecer. Mesmo antes. Aleluia. Aleluia. Meus irmãos, pastora Suzana, uma amiga querida que amo demais, demais, um presente do céu para mim. Tem algumas irmãs aqui das congregações do bairro Brasil. A irmã Sebastiana está ali, juntamente com outras irmãs. Deus abençoe. É porque a máscara atrapalha, sabe, irmãos? Eu sou ruim de nome, de identificar. Ainda de máscara fica pior ainda. Tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. Abra sua Bíblia comigo. Renata está ali. Bom te ver. Abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. No capítulo 5, o versículo é o 6, né, do tema desta campanha. Queria compartilhar com os irmãos algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração. Esther, capítulo 5, versículo 6. Se você achou, diga comigo: eu achei. Vamos fazer uma oração comigo? Você sentadinho, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, feche os seus olhos e cante comigo assim: fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Mais uma vez. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Levanta suas mãos e glorifica o nome do Senhor. Aleluia. O versículo 6 do capítulo 5 diz assim: E disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual é a tua petição, esse dará. E qual é o teu requerimento, esse fará. Ainda até metade do reino. Irmãos, esse livro de Esther, ela vai ganhar o nome persa, que significa Esther. Porém, Esther, ela é de origem hebraica. E o seu nome é Radassa. O seu significado do seu nome é murta. Na verdade, uma planta que crescia, né, sobre os montes, uma planta simples. Esther, ela é uma linda jovem que está vivendo na província de Suzã. E você conhece a história. Esther está dentro de um cenário que havia se passado 70 anos de cativeiro pós-exílio.
E dentro dessa história, Esté, ela não tem pai, ela não tem mãe. Ela é órfã. O seu primo, Mardoqueu, ele vai tomá-la por filha para criá-la, porque Esté não tem ninguém por ela. E porque os judeus continuam ainda ali, na província de Suzã? Porque eles estão bem estabelecidos, construíram famílias. O rei Assuero é um rei generoso, ele deixa eles viverem a sua vida normal. Eles estão tendo a sua vida, estão sendo bem-sucedidos naquela terra e não veem necessidade nenhuma de voltar para Jerusalém. Então, dentro deste livro de Esté, ele vai destacar alguns personagens principais e bem importantes, que vai falar dessa trama, dessa história que envolve Esté, Assuero, Mardoqueu e Amã. E dentro dessa história, nós tiramos algumas lições da vida dessas pessoas. Nós vamos encontrar dentro deste livro algumas pessoas e quais foram os seus comportamentos diante das oportunidades que foram lhe dadas. Como eles marcaram as suas histórias. Porque oportunidade é dada para todos. Mas é como é que nós nos comportamos dentro da sociedade que estamos vivendo e de que maneira nós estamos recebendo essas oportunidades e que tipo de exemplo nós estamos dando para as gerações que estão vivendo do nosso lado. E como é que nós vamos passar dessa terra para a glória, quando, se Jesus não vier ou acontecer o arrebatamento, como é que as pessoas vão nos ver? E aqui dentro deste livro, você vai encontrar a vida de Amã. Como é que esse homem marcou a sua história? A vida de Esté. Como é que Esté marcou a sua história? A vida de Assuero. Como é que Assuero marcou a sua história? A vida de Mordecai. Como é que Mordecai marcou a sua história? Essa história, ela foi marcada de uma forma, irmãos, tão grande, que houve-se a necessidade de escrever o livro de Esté. E até hoje o livro de Esté é uma grande influência para edificar a minha vida e edificar a sua vida também. Bons testemunhos, irmãos, marcam histórias, marcam a vida e permanecem. E eu já quero abrir um parente nessa manhã. Como é que você quer marcar a sua história? Como é que eu quero ficar conhecida na história e no cenário que o Senhor tem me colocado? Isso é para refletir nessa manhã. Eu preciso aprender a lidar com as oportunidades que o Senhor tem colocado diante de mim. Mas como é que começa essa história? Essa história, ela vai começar com a vida de Vasti. A rainha Vasti, casada com Assuero. Assuero vai dar uma festa por 180 dias. E ali, irmãos, estão os príncipes importantes, estão os governantes importantes, porque Assuero governava a Pérsia, 127 províncias. Então, há de se ver que nessa festa só tinha pessoas importantes, só tinha pessoas de nome. E ele vai dar uma festa de 180 dias. E nessa festa vai ter muita bebida, ele vai exibir a sua glória, o seu tesouro, tudo de belo que ele conquistou, Assuero ele vai exibir. E após 180 dias de festa, ele vai dar mais 7 dias de festa. Dando mais 7 dias de festa, ele vai ter desejo de exibir a sua rainha. E vai pedir que Vasti
entre na presença dele com a coroa. Ele vai pedir que os seus 7 eunucos vão até Vasti e a chamam, porque há uma festa de 180 dias e depois mais 7 dias a festa continua. Assuero, ele passou um pouquinho, ele bebeu, ele está embriagado e após ele ter bebido muito, ele quer exibir a sua esposa. Só que essa festa é dividida, homens de um lado e mulheres do outro lado. Do jeito que ele exibe a sua beleza, a sua glória, os seus tesouros, também Esté tem convidados. Esté também está exibindo a sua coroa, a sua glória e tudo que ela tem. E o rei, ele vai pedir que a rainha Vasti entre na sua presença. E Vasti, você conhece a história, ela vai se negar a entrar na presença do rei. Ela vai dizer não para Assuero. E aqui eu quero te dar um conselho. Porque, irmãos, toda a nossa vida, a maior parte da nossa vida, ela é feita de escolhas e de decisões importantes. Existem algumas escolhas que elas não são tão importantes. E a gente resolve até mesmo rápido. Mas existem algumas decisões e escolhas que precisamos tomar, mas não podemos tomar no calor dos nossos sentimentos. Nós temos que tomar muito cuidado, porque Vasti, ela vai fazer uma escolha. E a escolha que ela vai fazer vai ser no calor dos seus sentimentos. Ela vai se sentir humilhada. Ela vai achar que não há necessidade do rei chamá-la para entrar na sua presença depois dele beber. Para ela, aquilo tudo ali não passa de uma presepada. Ele está sendo um presepeiro. Ele está querendo exibi-la sem necessidade. E nós precisamos tomar muito cuidado com decisões na nossa vida e escolhas que vão repercutir por toda a sua vida. E existem decisões tão importantes que precisamos tomar, que após nós tomarmos essas decisões, não poderemos mais voltar atrás. Porque uma vez você fazendo uma escolha para a sua vida, para a sua família, você não pode voltar atrás para desfazer aquilo que você já fez. Por isso, na manhã deste dia, eu quero te dar um conselho. Não tome nenhuma atitude precipitada. Antes de você tomar alguma decisão, pare, reflita, reaveja seus conselhos, seus conceitos. Se você não tem resposta, se você não sabe o que fazer, não tome nenhuma decisão. Só tome decisão quando você estiver certo daquilo que você vai fazer. Aleluia! E o Espírito do Senhor está dizendo, existem algumas pessoas aqui nesta manhã que entraram decididas, dizendo, hoje eu falo, hoje eu faço, hoje eu saio, hoje eu não olho mais na cara, a partir de amanhã a minha vida vai ser diferente. O Senhor está dizendo, não se precipite nas suas palavras, não tome nenhuma decisão que amanhã você pode se arrepender. Dá um glória que eu bebo água, por gentileza. Você não pode tocar em ninguém, mas você pode dizer para ele, cuidado com a decisão que você vai tomar. Cuidado. Cuidado. Vasti, ela vai se precipitar. Ela vai tomar uma atitude errada, irmãos. Porque Assuero, independente se ele bebeu,
Se ele está bêbado, ele é rei. Ele é um rei, ele precisa ser respeitado. E escute o que eu vou te dizer. Vasti só dá festa por causa do rei. Só tem banquete por causa do rei. Só tem trono por causa do rei. E muitas das vezes, por causa de um erro, a gente se esquece de tudo aquilo que o rei já fez por nós. Espírito que está neste lugar, abra a tua mente, igreja. Abra o teu entendimento, igreja. Existem decisões que nós vamos tomar, e nessas decisões precipitadas, que não vamos poder voltar atrás, irmãos. Você me desculpe, porque vai doer. Se você se precipitar nas suas decisões, se prepare para passar vergonha. Por que, missionária Glorinha? Porque a reação do nosso inimigo é pior do que nós esperamos. Existem pessoas que estão achando que vão falar, vão fazer, vão acontecer e vai ficar por isso. Há uma palavra de Deus para essa igreja nessa manhã. Cuidado, cuidado, porque toda ação promove uma reação. Será que estamos preparados para a reação que vai vir após a nossa ação? Você está preparado para que você vai ouvir? Preste atenção, você vai falar, mas você vai ouvir também. Cuidado, não, eu não quero saber mais desse homem, eu vou sair de casa, eu vou tomar uma atitude, eu vou fazer alguma coisa. Aí está pensando que ele vai ligar, que ele vai ir atrás, que ele vai querer você. Cuidado, cuidado, o Senhor está dizendo nesta manhã, a reação não vai ser a que você está esperando. Você quer ver? Sobre ação e reação? Nabal recebe uma proposta de Davi, né? Davi pede alimento a Nabal. E Nabal vai mandar um recado para Davi. E vai dizer assim: quem é Davi? Para que eu tire das minhas reses, dos meus convidados e dê a ele. Por causa desse recado, Davi ouve. Nabal mandou falar que ele não vai tirar nada da casa dele para dar para você comer. Sabe como Davi está com 600 homens? Sabe quem é Davi? Rei de Israel. E por ele ser ungido, depois que ele foi ungido, ele passou a ser perseguido. Passou a não ter casa, passou a não ter família. Acabara de perder Samuel, o profeta que ungiu, está morto. E Davi tem fome. E Nabal manda um recado mal criado para Davi. Davi fala o seguinte: fique 200 homens com a bagagem, 400, bota a mão na espada, porque hoje não fica um homem vivo na casa de Nabal. Sabe por quê? Quem é Nabal? Quem é Davi? Quem é Davi? Davi é o homem que vence Golias. Sabe qual é a proposta do Golias? Pegue apenas um homem e vem lutar comigo. Se ele vencer, nossas mulheres e nosso povo é de vocês. Mas se nós vencermos, suas mulheres e o seu povo é nosso. Olha a proposta dos filisteus a Israel. Se Davi não é um homem de coragem e toma uma atitude e vence Golias, Nabal não estava vivo, não tinha mulher e não dava festa. Se Davi não vence Golias, não tinha banquete nenhum na
casa de Nabal. Ele não teria mulher, ele não teria terra, ele não teria nada. Por causa do recado mal criado, ele promoveu a reação de Davi. A ação de Nabal moveu uma reação em Davi. A reação de Davi moveu uma ação de Abigail. A ação de Abigail comoveu o coração de Davi. Entende você que a sabedoria, ela é tudo no momento de decisão. A sabedoria, ela promove vida para as nossas vidas. Sabe quem acaba com essa guerra, irmãos? Sabe quem acaba com essa guerra? Deus. Olha só. Ação de Nabal, reação de Davi. Ação de Abigail, reação de Davi. E sabe quem acaba com isso? Deus. Aí Deus vai fazer o quê? Reagir à ação de Nabal. Fazendo o quê? Matando Nabal. Porque existem coisas que só vão acabar quando morrer. Existem pessoas perdendo oportunidade. Existem pessoas perdendo posições de destaque. Existem pessoas perdendo o seu posicionamento de ser exemplo para a sua geração. Sabe por quê? Porque fala demais. Deixa eu te dar um conselho. Que a hora já foi, eu falo muito. Deixa eu te dar um conselho. Cuidado. Oh, Espírito Santo de Deus. Existem algumas coisas na nossa vida que elas precisam ser pontuadas. Estabelecer lista de prioridades. Vasti está rejeitando entrar na presença do rei, que o rei é seu esposo. E ele pede que ela entre com a coroa para honrá-la, porque coroa fala de honra. E ela está rejeitando um pedido do rei, na frente de tudo que ela já tinha. Meu irmão, minha irmã, nessa manhã, do desequilibrado se espera o desequilíbrio. Mas do sábio se espera um posicionamento de sabedoria. Tá falando, deixa falar. Tá fazendo, deixa fazer. Mas eu tenho um nome a zelar, eu tenho uma posição a zelar. O desequilibrado não vai desequilibrar quem é equilibrado. Quem é equilibrado ora, quem é equilibrado jejua, quem é equilibrado se cala, quem é equilibrado fica quieto, quem é equilibrado espera a justiça de Deus. Deixa de bandar calabara, xabacandaraba calabaixa. Espera Deus agir por você. Dá mais um glória que eu bebo água, por gentileza. Você está entendendo o que Deus está falando da glória? Você está entendendo o que Deus está falando nessa manhã? Começa a dar glória. Não se precipite no seu casamento. Não se precipite na educação dos seus filhos. Não se precipite lá no seu trabalho. Não se precipite nesse hall de amizade. Não se precipite no seu ministério. Porque Satanás quer tirar o equilíbrio de quem é equilibrado. Oh, Espírito Santo de Deus. Vai doer, mas é verdade. Não é? Ninguém é insubstituível, irmãos. Se você não usar de sabedoria, não honrar o nome que Deus te deu, não honrar a posição que Deus te deu, se prepara. Terá sempre alguém para me substituir. Honre essa chamada, irmãos. Honre essa honra que Deus te deu de servi-lo na casa dele. Dê exemplo na sua casa, dê exemplo na sua vizinhança, dê exemplo na sua parentela, dê exemplo na sua igreja, dê exemplo no seu trabalho, dê exemplo, dê exemplo, dê exemplo. Ai, camando que alabarabacandarácia.
Juízes capítulo 12. Sabe os efraimitas vai fazer com Jefté? Vai chegar para ele, porque há uma guerra. E eles estão acostumados a fazer isso, fizeram isso com Gideão, mas Gideão deixou passar. Eles vão chegar para Jefté e vão dizer assim: por que é que você não nos chamou para essa guerra? Nos deixou de fora. Olha a ameaça. Vou queimar você e a sua casa. Juízes capítulo 12. Vou queimar você e a sua casa. Só que Jefté, irmãos, ele não passa a mão no que está errado, não. O líder aqui sou eu, então você tem que me respeitar e você vai ser exemplo. Sabe o que ele faz? A ação de Efraim vai promover a reação em Jefté. E por causa de irmãos, uma palavras, olha só, palavras. Vou matar, parece que é uma coisa boba, né? Uma ameaça boba, vou matar você e a tua casa, vou queimar todo mundo. Sabe o que ele faz? Ele passa a tribo de Efraim quase toda na espada. Quase aquela tribo toda foi exterminada por causa de uma palavra precipitada. A reação do adversário foi pior do que esperava. E eu preciso falar isso aqui para você, e Deus quer que eu fique aqui, que coisa é essa? Aí o Senhor, eu passei por uma determinada luta na minha vida, e, gente, foi muito sério. Foi tão sério que eu liguei o som da minha casa no último volume. Me joguei no chão e eu gritei tanto dentro da minha casa, por ser missionária, por pregar, por dirigir culto, e por pessoas esperar de mim um posicionamento de sabedoria diante do que estava acontecendo à minha volta. Eu chorei tanto, que depois até eu tive vergonha de mim. Porque eu levantei, meu Deus, o que é isso? Porque eu falei assim: Senhor, agora eu vou. Se o Senhor não me segurar, até delegacia vai dar, porque calúnia e defamação da cadeia. Eu vou fazer acontecer e pá. Nisso daí, eu pensando na minha ação. Só que quando eu penso na minha ação, eu esqueço de pensar na ação do outro, na reação do outro. Porque eu estou pensando assim, olha como a gente planeja, eu vou falar. E na nossa visão a pessoa só vai parar e vai ouvir: é verdade, você está certa. É verdade, você está certa. É verdade, eu errei. Aí Deus me deu essa palavra de Jefté. O Senhor falou para mim assim: Glorinha, assim como você ouve a minha voz, o Senhor falou comigo dentro da minha casa. Glorinha, não promova nenhuma ação, porque a reação do teu adversário é pior do que você imagina. Isso tudo que está acontecendo é planejado por eles. Porque eles já falaram dentro da casa deles e eu estou revelando para você o que você não sabe. Eles já falaram: vamos excitar ela, vamos falar com ela, porque a gente quer ver ela sair no braço. Porque quando ela abrir a boca, eu vou meter a mão na cara dela, eu vou voar nela, eu vou bater nela, eu vou fazer, eu vou acontecer. A coisa estava feia e o Senhor disse assim: cala a tua boca. Fecha a tua boca, porque tu não é órfã de pai e mãe. Tu tem um Deus que governa a tua casa, governa a tua vida. Tu não entregou a tua vida para catiboceira, para Omolu, para Pombagiras. Tu entregou a tua vida para Jesus Cristo de Nazaré. Você está sentindo Deus aí? Você está sentindo Deus aí? Ele está aqui. Eu
Mas, Senhor, se eles voarem em mim, eu vou nele. Você não vai voar para lado nenhum. Tu vai ficar dentro de casa, porque eu vou cortar tuas asas. Tu toma uma decisão. Ou tu decide me obedecer, ou tu vai sair no braço pela rua. Eu não te chamei para envergonhar o meu evangelho. Irmão, dói, isso dói, porque você tem na sua mão o poder de resolver algumas coisas, porque tem crente que merece uns tapas de fogo, uma banda de poder e sair pegando. Isso é verdade, irmãos. Tu acha que quando Jesus está com aquela cruz nas costas, a caminho do Calvário, uma cruz pesada, o corpo machucado, fraco, debilitado, a caminho do Gólgota, as pessoas estão rindo, as pessoas estão zombando, as pessoas estão empurrando ele, as pessoas estão blasfemando, as pessoas estão dizendo para Jesus: salva-te desta cruz, se tu és o Filho de Deus. Sabe por que Jesus não largou? Ele tinha poder, quer saber de uma coisa? Eu sou filho de Deus mesmo. Vou matar todo mundo, botar fogo em tudo. E acabou, não tem mais salvação para ninguém. Então, glória que eu bebo água, para a gente ler. Se Jesus faz isso, você teria exemplo? Porque nem todo mundo teve o privilégio de ter um pai e uma mãe que foram cristãos. Eu não tive esse privilégio. Eu não tive. Meu pai batia um tambor e batia mesmo. E eu fui entregue para Satanás, Renata. Fui entregue para Satanás, no ventre da minha mãe. Consagrada. O pacto foi feito dentro do hospital. Minha mãe saiu do hospital e foi direto para o centro. Foi direto para o centro. Eu não tive referências. E ainda que as que existem falha, o seu maior exemplo é Cristo. É por isso que ele suportou a morte de cruz. Gente, eu já perdi as contas de quantas vezes eu já li o Novo Testamento. Porque é impressionante. Alguém curando, salvando, libertando, propagando amor, Adriana. Propagando amor. Veio para dar amor. Ser confrontado, ser chamado de demônio e conseguir sair do meio da multidão sem dar uns tapas de fogo na cara de um fariseu mentiroso. Sabe o que é isso, irmão? Equilíbrio, certeza da chamada, é entender que o propósito é maior do que a luta. O propósito é maior do que a luta. Segura essa carne, tá tremendo, tá doendo. Segura mais um pouquinho, porque você vai marcar a história da tua vida, não como Vasti, mas como Esther. Você está percebendo? Porque o diabo não precisa de grandes coisas para fazer uma bagunça na minha vida e na sua vida. São as pequenas. É uma incompreensão aqui. É uma viradinha de olho. Porque eu fico muito chateada com isso. Eu sou uma pessoa como você. Se você for lá na segunda-feira, eu dirijo o culto. Eu sou o que vocês estão vendo aqui. Pastora Sandra me conhece. Eu fico rindo para todo mundo. Eu brinco com todo mundo. Eu abraço. Vou, parto para cima de todo mundo. Eu sou assim, mas me dá uma raiva. Quando eu chego na igreja e crente fala com a gente com a sobrancelha. Pai, Senhor, irmã. Ai. Tudo bem, irmã? Aí você ainda está, pai, vai na paz do Senhor. Sabe o que é isso? Pessoas que não estão nem aí com as atitudes que elas tomam. Porque elas não querem saber quem está olhando, quem não está olhando. Tem gente que ainda posta e escreve: eu não devo nada para ninguém. Eu não tenho que provar nada para ninguém. Irmãos, eu devo sim. Satisfação a Deus e a vocês. Eu tenho que ser exemplo, sim. Sabe quantas vezes eu tenho vontade de dedilhar algumas coisas nas redes sociais? Eu falo, não vou fazer isso não, porque eu não desço o nível deles.
Tem gente, irmão, que é tão coisa, é tão desequilibrado que até as redes sociais viram palco para jogar piada. Sabe o que isso está revelando? Que você não está pronto para assumir aquilo que você quer. Eu falei que ia doer, me desculpa, mas é verdade. A gente quer tanta consagração, a gente quer tanto nome, a gente quer tanta coisa, só não tem coragem de ser o que Deus quer que a gente seja. Dá um glória que vai descer melhor. Então Jesus, ele foi o nosso exemplo, irmãos. Se alguém errar à minha direita, errar à minha esquerda, errar na minha frente, errar à minha retaguarda, e eu olhar para tudo quanto é lado e não ter ninguém como exemplo. Sabe por que Jesus passou pelo deserto, irmãos? Porque no deserto Israel saiu sem ser exemplo para ninguém. Jesus vai para o deserto para ser exemplo. Porque não é o lugar que você está, é com quem você está. Pode estar no vale, se Deus está contigo, tu está, irmãos, bem a beça. Pode estar no deserto, se Deus está contigo, você está bem a beça. Então, para fechar isso aqui, por causa da atitude de Vasti, de se esquecer, posicionamento, preste atenção que a lei dos persas, eles vão buscar na lei. Porque Assuero vai falar assim, vamos ver alguma coisa na lei. Porque ele não quer infringir a lei, por causa da atitude dela. E me desculpa, às vezes o pastor, quer ser mais bonzinho do que Deus. A gente acaba fazendo a política, da vizinhança. Eu não vou falar nada aqui não. Eu não vou falar nada aqui não, não vou resolver isso aqui não. Irmão, não dá certo não. Sabe que Deus disse a Josué? Não aparte da sua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que, prudentemente, para que o teu caminho seja bem conduzido pela palavra. O que Deus está falando para Josué? Tudo que eles fizerem, tu vai na palavra. Isso aqui não pode não. Ah, mas é minha mãe. Ah, não pode não. Mas é fulano. Mas não pode não. Você não pode concordar. O que ele está fazendo como rei? Ele está indo na lei para ver o que pode e o que não pode. E sabe qual é o que os conselheiros dizem para ele? Despede-a, porque ela vai passar a ser exemplo para as outras mulheres. Está na Bíblia, é só você ler, está no texto. Despede-a, deita fora, expulsa ela. Porque quando as outras mulheres souber do que Vasti fez com o rei, todas elas vão passar a desrespeitar os seus maridos. Então assine-se um decreto para que ela vire o quê? Exemplo de quê? De mulher tola. Tola. E para todo tolo existe uma oportunidade aberta para o sábio entrar. O que está acontecendo dentro deste livro? Uma decisão errada vai promover a entrada da peça principal de Deus, Esther. Oportunidade. Esther não vai entrar para ser exaltada, existe um propósito. O propósito de Deus, embora o livro não mencionar o nome de Deus, o propósito de Deus colocá-la na cadeira, sabe para quê? Para trazer salvação e livramento para os judeus. Esse é o propósito. O propósito que Deus levantou José governador para exaltar ele, para ele pisar nos irmãos dele? Não. Porque haveria uma fome e ele seria a peça principal para alimentar toda a nação. Eu tenho uma palavra de Deus. Se aprume na tua cadeira. Se aprume. Senta direito. Senta direito, crente. Senta. Respira fundo. Eu tenho uma palavra profética para essa igreja. É o ano de Esther. É o ano de oportunidades. Se abriu uma porta de oportunidade para a igreja do Senhor. Deus vai pegar
peças-chaves e colocar em determinados lugares para executar um plano dele. Quando Satanás chegar para destruir, você já vai estar lá dentro para você já vai estar lá dentro para denunciar as obras de Satanás. Se você quer aplaudir, aplauda ao Senhor. Vou passar o microfone. O que está acontecendo dentro deste livro? A graça de Deus envolve Esther. Esther vai ser encaixada dentro de um plano de Deus, num lugar colocado por Deus para executar um propósito divino. Você já procurou saber o porquê que você está nessa igreja? Você já procurou saber o propósito de Deus para o seu casamento? Você já procurou saber o propósito de Deus para a sua vida naquele trabalho? Naquela vizinhança? Nessa família atribulada? Nessa família endemoniada, essa parentela que só o sangue? Porque a gente só pensa na exaltação. Deus vai me exaltar, Deus vai me exaltar. E esquece de saber qual é o propósito. Esther quase se perdeu, porque coroa faz isso. Coroa na cabeça, trono, exaltação faz isso com o crente. Faz ele se sentir. Mordecai é um tipo do Espírito Santo que conduz ela até o palácio, mas não deixa ela se perder dentro do palácio. Esther representa a graça de Deus, porque só a graça salva, só a graça liberta, só a graça transforma, só a graça dá paz, só a graça promove união. Você quer ver que a Esther é um tipo de graça? Porque Esther vai promover um jejum, e jejum promove união, unidade. Era para todos estar juntos no jejum, mas eu não falo que essa irmã, tu vai ter que engolir, porque todo mundo vai entrar no mesmo jejum. Esther vai promover a união. Só que Esther, ela vai estar como? Eu vou fechar aqui, gente. Já passei do meu horário. Esther vai ficar acomodada com coroa. Vai vir um decreto de morte. Vai vir um decreto de morte sobre os judeus por causa de Amã. Quem é Amã? Soberbo, orgulhoso, egoísta, mentiroso, caluniador. E pasme, se intitula como um Deus, porque ele tem desejo de ser adorado e ser venerado. O que vai levar ele a perseguir Mardoqueu, sabe o que é? Eu vou descer aqui para fazer. Ele vai receber uma honra pelo rei. E ele tem síndrome de Satanás, quer ser adorado. Quer ser, a primeira coisa que ele faz é, quando eu passar, todo mundo tem que fazer. Quando ele passa, todo mundo. Aí quando ele passa, Mardoqueu continua assim. Todo mundo se dobra. Mas Mardoqueu. Aí vão perguntar a Mardoqueu, tá no capítulo 4. Por que você não se dobra? Sabe qual é a resposta dele? Porque eu sou judeu. Sabe por que Amã representa Satanás? Por causa do ódio que ele tem aos judeus. Sabe por quê? Porque você não se dobra diante das situações que vêm sobre a tua vida. Tá todo mundo se curvando, mas a igreja tá? Tá todo mundo se prostrando, mas a igreja? Tá todo mundo cedendo, mas a igreja? Sabe o que Amã representa? Fúria, ódio. Sabe o que Mordecai ou Mardoqueu representa? Resistência. Aprendi com o pastor Manassés.
Esther é a graça, Mordecai é o Espírito Santo. Sabe o que Mordecai representa? Eu sou a resistência. Aqui você não passa, aqui eu não te engulo, eu vou te resistir. Eu não me dobro, eu não me prostro, eu não me curvo. Eu só me dobro diante de Deus, eu só me curvo diante de Deus. Não é o desemprego que vai me fazer me dobrar, não é a enfermidade que vai me fazer me dobrar, não é o marido em fora de casa que vai me fazer me dobrar. Eu não me curvo, eu sou a resistência. Eu resisto a mentira, eu resisto a fofoca, eu resisto a calúnia, eu resisto o engano, eu resisto o pecado. Você é a resistência. Você está sentindo Deus aí? Eu vejo a graça de Deus em Ele está aqui enchendo a tua vida. Resistência. Resistência. Mordecai é o Espírito Santo, resistindo o soberbo, resistindo o diabo. Deus não precisa que todos, irmãos, sirva a Ele, não. Porque Deus não tem problema com números, quem tem problema com números são os homens. Deus não tem, não. Tem 32 mil com Gideão, Deus manda embora todo mundo, só fica 300. E aí? Ficou 300 de qualidade, ficou 300 bom, ficou 300 que venceram. Não se dobre diante dessa situação. Porque a pressão, ela está grande sobre a tua vida, sobre a sua casa. E a fúria, ela está maior, sabe por quê, irmãos? Por causa da tua resistência diante do que você está vivendo. A coisa é séria. A coisa é forte. Tem hora que a gente chega, treme. Tem hora que a gente chega, meu Deus, e agora? Não dá, agora eu saio dessa igreja. Não dá não. Agora eu abandono tudo. Não, agora não dá não. Mas há uma coisa dentro de nós que é o Espírito Santo. E ele vai, fica, eu estou contigo, fica. Eu estou contigo. Fica de pé que nós vamos. Vou passar o microfone. Diga para o teu irmão, você é a resistência onde você está. Fala para ele, descobriu por que o diabo está furioso? Você sabe agora por que a fúria está grande? Porque você é resistência. Ah, eu sou pobre, não tenho grau nenhum de escolaridade, tô de chinelo, tô de rasteirinha, mal tenho o que comer hoje, mas tá você lá, ó. Tá você aqui adorando, tá você resistindo, tá você servindo, tá você consagrando. A resistência está resistindo a mão na porta. E Esther está onde? No palácio. Aí a situação piora, porque vem um decreto de morte. E eu vou finalizar aqui. O decreto de morte, qual é a tua petição? Porque é que existe essa frase várias vezes na Bíblia. Qual é a tua petição? Por que é? Qual é a tua petição? Porque Deus não tem compromissos com futilidades, mas com necessidade. Deus não vai te dar o que você não precisa. Ele vai te dar o que é necessário para você sobreviver. E precisamos entender isso. Quando há um decreto de morte, qual é a intenção de amar? Não consegui trazer ele para o meu lado, pastora Sandra. Não consegui fazer ele se dobrar. Já que ele não se dobra ao meu governo, eu mato. Eu mato. Aniquilo logo ele. O diabo pensa que é fácil matar a gente. Ele está enganado, irmão. Não mata não. Está pensando que matar crente é assim? Ah, irmão, para chegar até você tem que passar por cima do Deus que tu serve.
Decreto de morte. Olha de novo. O texto começa com atitude. E ele vai terminar com a atitude certa. O que está acontecendo aqui? O decreto de morte. Quem está preparado para a notícia ruim, irmãos? Ninguém. Quem está preparado para perder, irmãos? Ninguém. O que Amã está fazendo aqui? Amã está divulgando uma notícia ruim para deixar o povo de Deus desembaraçado, desesperados, com medo. Porque o medo cria desavença entre você e o seu irmão. O pânico que está acontecendo no nosso país, o Covid-19, estão martelando na cabeça, morreu tantos, vai acontecer tanto, vai descer tantos na sepultura, porque o medo leva você a tomar atitudes que não é para você tomar, faz você criar pânico aonde não é para ter. E o que é que a Mordecai está fazendo no palácio? Promovendo paz. Amã está promovendo brigas e intrigas. Dentro desse caos, respira fundo e não tenha pânico, porque não é o final da história. Não é o final da história. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Qual é a sua petição? Qual é a sua petição? Esté vai pedir aquilo que ela precisa. Ela não vai pedir o que ela não precisa. Você precisa entender isso. Que quando pedimos alguma coisa a Deus, nós pedimos aquilo que nós não podemos fazer. E ninguém aqui nessa terra pode fazer por você. Quando você entra na presença do rei, a sua petição tem que ser algo que só ele pode fazer. E nessa manhã, o Espírito Santo está dizendo: vou agir ao teu favor. Vou agir ao teu favor. Vou agir diante do que você me pedir nessa manhã. Não peça aquilo que o homem pode fazer por você. Peça aquilo que somente Deus tem poder para fazer na sua vida. Fale com ele. Vou entregar o microfone, pastor, aqui. Fale com ele aí. Você que estava pensando em tomar uma decisão errada. Às vezes a gente está com a vida toda errada e quer pedir coisas a Deus. Você nessa manhã vai deixar aquilo que você queria fazer para pedir aquilo que você precisa para a sua vida. Fale com o Senhor. Vou pedir a pastora Suzana fazer essa oração. Senhor, no nome de Jesus, diante desta palavra, Pai, qual o Senhor ministrou aos nossos corações. Tu conhece a necessidade de cada um. Senhor, e foi dito nesta manhã que o Senhor trabalha nas nossas necessidades, não nas nossas futilidades. Senhor, e cada um está colocando diante de Ti uma causa tão impossível aos olhos dos homens, mas Tu pode resolver. O Senhor pode entrar nesta causa e dar vitória. Seja, Senhor, no âmbito espiritual, sentimental, familiar, financeiro, emocional, somente o Senhor. Eu quero te pedir, ó Pai, que cada petição nesta manhã seja respondida de acordo, Pai amado, com a oração que o Teu povo está fazendo neste lugar. Abençoa o Teu povo, continua fortalecendo, que nós sejamos como Esté, Senhor. Pai querido, aquele a qual o Senhor colocou para um propósito. Que tenhamos propósitos, ó Pai amado, diante de Ti. E que possamos ser guiados, Senhor, pelo Teu Espírito, para cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou sobre a nossa vida. Obrigado por essa manhã, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aplauda Jesus nessa manhã, oh glória. Aleluia.
Quantos querem que missionária Glorinha volte e dê um aleluia?